Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e eu tô trazendo aqui para vocês hoje o teste do MIA 2 Lite em jogos. Hoje a gente vai testar o PUBG, Free Fire, Asphalt 9 e vários outros, e fica ligado nesse vídeo deixando o seu like aqui, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E bora lá! Então vamos lá pessoal, ele tem 5.84 polegadas, tá? Vamos ver se esse tamanho de tela não atrapalha na hora dos jogos. A gente vai estar testando aqui o PUBG, o Free Fire, o Asphalt 9, o Shadowgun Legends e o GTA Vice City. Claro que o GTA Vice City é mais antigo, só que a gente vai testar ele para ver se ele se sai de desempenho bom e ele consiga rodar um jogo antigo por conta do processador dele. Lembrando que esse daqui ele tem um processador Snapdragon 625, já um processador um pouquinho antigo, da linha de intermediária de 2016, com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. E ele tem entrada para cartão de memória, então você pode guardar bastante coisa aí. Lembrando aqui, ó, o Notch, ele não se sobrepõe sobre o Notch, a imagem do jogo. Então fica essa bordinha aqui no canto, eu não sei se está dando para ver aí certinho. Quando a gente estiver no jogo vocês vão reparar mais. Por exemplo aqui, ó, fica reto como se tivesse o Notch escondido, ó. Esse daqui é um processador que roda tudo hoje na Play Store, só que numa qualidade um pouco inferior do que antigamente, quando os jogos eram mais leves. Vamos aqui entrar no game, vamos diminuir um pouquinho o som para não atrapalhar. Vamos ver a configuração que o jogo ele fala que é a recomendada para esse aparelho. Aqui em gráficos, a gente está vendo aqui, ó, suave, e está em alta a taxa de quadros. Se a gente jogar em balanceado, ele baixa para média. Se a gente jogar em HD, ele diz que esta opção estará disponível em seu dispositivo em breve. Então ele não suporta HD, só suporta até o balanceado com a taxa de quadro em médias. Vamos colocar no mais alto, que seria esse daqui. Vamos dar um OK e vamos para dentro do jogo para a gente ver. Lembrando que esse celular aqui ele tem 4.000 mAh de bateria. Vamos dar uma olhadinha na bateria aqui, está com 54% aqui a bateria. Vamos ver o quanto que drena. Aqui o jogo ele está rodando liso, beleza? Ele deu alguns engasguinhos na hora que estava carregando os arquivos, ó, engasgou agora de novo. Deu mais um engasgo. Eu tô sem nenhum programa instalado nele, tá? Eu não cheguei a instalar todos os meus programas ainda, tô fazendo teste para você nu e cru aqui, sem nenhum aplicativo instalado. Lembrando que a tela dele, por ser um pouquinho menor, pode ser que atrapalhe na hora de enxergar ou atrapalhe na hora dos botões aqui. Claro que uma tela maior é mais fácil de você ver o seu inimigo e atirar e mexer as coisas, são mais fáceis. Mas o Notch aqui, ele não está presente, então ele não aumenta um pouco a tela. O jogo aqui está rodando balanceado na qualidade média. A velocidade de mexer o dedo aqui, como eu posso dizer, a taxa de quadros, provavelmente não está na mais alta, está na média mesmo lá. Daqui a pouco eu vou cair aqui e vou trocar para ver se fica mais liso para estar jogando. E a gente vai estar vendo também se o processador esquenta muito a ponto de incomodar na hora de jogar. O jogo aqui, ó, tá dando algumas enroscadinhas na hora que eu tô caindo e dá para ver que tá um pouco enroscado. Eu não sei se é por conta do carregamento ou se está tendo algum engasgo por conta do processador não estar aguentando a resolução. Vamos cair aqui e a gente já dá uma olhada nisso. Está tendo alguns engasguinhos mesmo nessa resolução e eu acredito que não seja suportado muito bem por conta do processador. Vou pegar algumas armas aqui para a gente ver. Vamos dar alguns tirinhos ali fora. Tá um pouquinho ruim para mexer os controles. Deu um engasgo na hora de atirar aqui. Eu tô sendo o mais sincero possível, tá? Eu não vou falar que o jogo roda tranquilamente, se não roda para vocês comprarem o aparelho e depois não conseguirem usar para jogo como vocês querem. A bateria dele é grande, mas se o processador não der conta, não adianta nada se você não vai conseguir rodar os jogos. E também, se você quer um celular para daqui 2 anos continuar rodando seus jogos, esse celular não é para você. O Snapdragon 625, ele já está um pouquinho defasado e provavelmente os próximos jogos já vão estar rodando com uma baixa qualidade e provavelmente até engasgando. Vamos trocar aqui a qualidade para mais baixa para a gente ver se esse lag que está tendo ele muda. Vamos pôr na mais alta aqui a taxa de quadros. Ficou bem melhor o mouse aqui para mexer. Ele está mais liso, não está tão pesado. Provavelmente na hora que você está usando, se você usar um joystick, fica bem ruim quando tiver com lag, por conta que fica pesado, na hora de mirar fica horrível. Mas agora já está rodando mais tranquilo. Vamos dar uma corridinha aqui para a gente ver. Agora parou de enroscar. No caso em balanceado lá, ele provavelmente não suporte, tá? No caso o máximo que ele suporta é lá em balanceado mesmo, ele não suporta mais que aquilo. Se a gente coloca em HD aqui, ele diz que vai estar disponível em breve. E eu acredito que não, por conta que o processador já está enroscando com essa resolução que a gente colocou em balanceado. Vamos fazer o teste para outro jogo agora.
Lembrando, vamos ver se eu tenho algumas coisas abertas. Eu tô com alguns aplicativos abertos aqui, tá? E aí, só tem os aplicativos padrões do sistema, não tem nada muito pesado instalado nele. Vamos passar agora para o Free Fire e a gente já faz o teste dele também. O jogo carregou aqui, o celular ele não está muito quente, tá? Aqui o jogo ele já jogou para o Ultra, tá? Eu não sei se esse daqui ele vincula a respeito com o processador que usa ou se ele já fica salvo o meu usuário aqui. Vamos começar o game aqui para a gente ver se ele roda tranquilinho. Carregou aqui. O celular ele não está esquentando muito, tá? Tá sendo bem tranquilo usar ele agora enquanto tá jogando. Tem celulares que tá jogando e você não consegue nem ficar com a mão atrás dele. Então você consegue usar ele sem capinha para estar esfriando mais, claro. Não é recomendado você usar capinha enquanto você for jogar, porque o resfriamento do celular fica, como que eu posso estar dizendo? Fica deficiente, né, no caso. Ele fica esquentando à toa e pode desgastar a bateria, desgastar o processador mais rapidamente do que o adequado. Assim que cair, a gente já vê isso daí. Vamos pular aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Normalmente o jogo ele fica pesado na hora que tá caindo, né? Pelo menos no PUBG é assim. Mas a gente vai cair aqui e a gente já vê. Tem umas manobras loucas aqui. Caímos aqui. Tem um rapazinho caindo ali pra frente. Vamos ver se eu consigo alcançar ele. Eu vou pegar uma arma ali pra gente trocar um tiro. Vou ver se roda tranquilinho. Esse aqui não é arma pelo jeito, né? Vamos lá. Olha ali. Não morre não? Morreu. Rapaz, não tem nem recoil a arma nesse jogo. Mas não tá tendo travamento, viu? Tá rodando no máximo aqui sem travamento. A gente pode ver que o gráfico provavelmente desse jogo aqui é mais leve do que no PUBG. O PUBG no caso a gente viu que é bem mais pesado. E se a gente colocar no balanceado o celular até fica engasgando. Vamos passar para o próximo jogo para a gente não demorar muito. A bateria agora até o teste está em 52% aqui, como vocês podem estar vendo. Vamos para o Asphalt 9. Vamos dar um play aqui para a gente jogar. Vamos ver já como o jogo se comporta nesse dispositivo. A tela do celular não está me parecendo incômoda na hora de jogar. Tá tranquilo, tem um tamanho relativamente bom pelo aparelho. Tem uma ótima taxa de proporção de tela aqui. O Mi A2, eu nem senti tanta diferença trocando de um para o outro, nem para o meu Redmi Note 5. E a tela desse daqui é bem menor e bem compacta. Esse aparelho aqui é muito compacto, é muito bom para estar utilizando com uma mão só. Vamos lá fazer o teste aqui. Ó, dá para ver agora que ele tá sem os efeitos de física aqui no chão. O carro parece que tá voando. Nos outros dispositivos que eu já joguei esse jogo aqui, ele não acontece isso, tá? Um pouquinho diminuída a taxa de quadros aqui. A taxa de quadros não. Os gráficos, deve ter algumas coisinhas a menos, como sombra e coisas do tipo. Ó, tá rodando, só que eu senti um pequeno engasgo ali, uma queda de frame ali para trás, na curva ali. Nossa, o carro voou lá do outro lado, assim. Vamos dar um... Ai, não deu pra dar uma piruleta ali. Mas ele tá rodando tranquilo, só que eu vejo bastante serrilhado. Então provavelmente ele tenha diminuído bastante o brilho. O brilho não. O gráfico pra tá rodando tranquilamente nesse dispositivo aqui. Rodou tranquilo, você vai conseguir jogar seus jogos. Mas como eu disse, ele vai estar rodando em médio pra baixa qualidade. Você não vai conseguir estar jogando no máximo como nos outros dispositivos top de linha, intermediário, premium. Vamos pro Legends, o Shadowgun. Esse daqui demora um pouquinho para abrir, beleza, pessoal? Eu já venho, que esse daqui é chato para abrir e vocês não querem ficar enrolando e ficarem com enrolação aí no vídeo. Prontinho, pessoal, já fiz o tutorial aqui. Demorou quase 5 minutos só para mim começar a jogar aqui. Pelo menos começar aqui, né? Vamos definir um nome aqui rapidinho, pegar esse checkzinho aqui. Eu tô sentindo um pouco de lag aqui durante o game, viu? Pelo menos nas transições aqui de efeitos, etc, assim. O jogo tá um pouquinho pesado, eu já joguei no meu outro dispositivo e ele rodava mais leve. Então, ó, nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha se tem como mudar a configuração. Limite de FPS automático, detalhes de gráficos automático. Não tem como a gente alterar. Ou tem? Vamos pôr embaixo, aplicar. Deu uma pequena travada aqui, mas alterou. Colocando embaixo... Aparentemente ficou bem mais leve o jogo, diminuiu um pouco os gráficos, claro, só que já rodou bem mais leve. Ó, tá dando algumas enroscadinhas, mas como eu falei pra vocês, o processador já não é top de linha para games. Então tem que pensar bem antes de estar comprando ele para jogar, tranquilo? Vamos agora pro último game aqui, o GTA Vice City. Mesmo ele tendo os 4 GB de memória,
Isso não significa que ele vai rodar todos os jogos, tá? Isso depende tanto do processador quanto da placa gráfica que ele vem incluído junto com o processador. Vamos carregar rapidinho o GTA aqui e eu já volto. Carregou aqui, vamos colocar na maior resolução aqui que tem, que seria aqui em display, mais alto, brilho acho que não muda gráfico, Dynamic Shadow, que é as sombras, e vamos já iniciar aqui o game, pra gente não perder muito tempo. O celular até agora, depois de todos esses jogos, tá confortável na mão, não tá ruim de estar usando depois, não tá pegando fogo, tá em 49% de bateria, beleza? Vamos lá que a gente já vai ver certinho aqui se ele roda ou não roda. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui se esses gráficos rodam, mesmo sendo antigo, provavelmente eu acredito que rode. Não fiz o teste nesse aparelho aqui, vamos descobrir juntos agora se ele roda tranquilamente ou não. Tô descendo ali do carro, beleza? Roda liso, tá rodando lisinho, não tá tendo problemas de... O personagem tá andando sozinho, mas tá rodando liso. Não tá tendo problema de drop, nem de quando eu mexo o mouse e ficar travando. Ó, o GTA rodou tranquilinho, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você quer um smartphone barato, na faixa de R$1.000 para você jogar os seus jogos na qualidade baixa e média, esse é o aparelho certo para vocês. O design dele é elegante, ele não é tão fino, só que é por conta da bateria dele que é extremamente grande. Tem 4.000 mAh de bateria e provavelmente ele consiga o dia todo aí até 2 dias de bateria, beleza? Deixa o link aqui nos comentários dele. Se tiver alguma dica, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo a dica e até mais!